Olá, pessoal. Eu sou Paula Binader, estou aqui com a minha parceira de jornada, Michele Torres, para o nosso terceiro episódio da temporada de 2025 do Ligo Flow Podcast. Estamos aqui com duas pessoas incríveis para a gente poder bater um grande papo, aprender e ouvir as histórias deles, que assim, são riquíssimas. A gente tem muito aqui o que ouvir e o que assimilar. Estamos aqui com Fernando Huygens, acertei? Acertou, deu certo. E Roberta Godoy, que aqui a gente não sei nem como apresentar esses dois. O Fernando, ele é um grande executivo, eu vou precisar ler aqui, né, falar um pouquinho dele, vou precisar ler aqui porque é muita coisa. Executivo C-Level com ampla experiência em B2B e B2C, bens de consumo, varejo e tecnologia, liderou equipes complexas, transformou unidades de negócio e trabalhou em diversas regiões do Brasil. A Roberta é atual CEO de unidade PME da Claro. Inclusive, ela recebeu isso daqui da Câmara dos Deputados de São Paulo, uma homenagem, por ser a primeira mulher CEO no mercado telecom. Eu vou apresentar a Roberta só com isso daqui, o resto ela conta. Ai, meu Deus. O resto ela conta para vocês. Acho que antes aqui, lembrando, né, bem-vindos, Fernando, eu estou muito feliz com você aqui, Roberta também, essa dupla dinâmica, que o propósito do Ligo Flow é encorajar as mulheres a descobrir o seu potencial, a viverem o que elas nasceram para viver, para encontrar isso dentro delas e que a gente possa, né, o Ligo Flow busca ampliar a consciência dessas mulheres, trazendo modelos de referências como pessoas como vocês, para contar um pouco dessas histórias, para que elas possam ter como referência e buscar saber que pode atingir esse pleno potencial, né? Então, o trabalho do Ligo Flow aqui, e a gente pede para vocês, é algo que a gente pede todo episódio, curtam, compartilhem, para que essa mensagem aqui, a gente está nos primeiros episódios da temporada de 2025, então os episódios estão incríveis, eu acho que a gente já está no terceiro episódio. E cada episódio é melhor do que o outro, então a gente já está com grande expectativa aqui e a gente quer que essa mensagem chegue para muita gente. Então não deixe de compartilhar, curtir e mandar para muitas pessoas aí para que conheçam esse conteúdo do Ligo Flow com esses profissionais incríveis, Fernando e Roberta. Bem-vindos. Muito bem-vindos. E a gente gostaria agora que vocês falassem um pouquinho de vocês. Vamos começar com a Roberta, vamos começar pelas mulheres. Meu Deus do céu, tanta coisa, né, para falar. Mas a gente vai chegar aí na placa mais pro final, né? Na verdade, assim, gente, vou fazer 52 anos. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãs, eu sou paulistana, eu sou torcedora do São Paulo, isso é importante. Já sei que a gente vai ter aqui né, mas é bom também assim, né? Enfim, morei muito tempo ali na divisa com São Caetano do Sul. Eu achei que eu ia ser atleta. Durante um período eu fui atleta, eu joguei vôlei quando eu era criança. Depois eu resolvi sair do esporte e quis ser atriz, né? Fiz um curso de teatro e tinha como ideal trabalhar na Globo. Assim, quem não, né? Então eu realmente tinha e tentei ir por esse caminho. E aí acabou que não rolou essas duas vertentes, e aí eu caí no mercado corporativo. Achei que ia desenvolver toda a minha carreira na área de finanças, estava indo bem, e acabei flertando, gente, com a área de negócios, com a área comercial, e aí eu me encontrei. Eu falei, é isso aqui que eu gosto de fazer, e já se vão quase 30 anos, 27 anos nessa jornada, construída em vários lugares, mas uma parcela muito grande na NET e na Claro, assim, uma história bacana. E em 2021, eu dei uma pivotada, eu achei que tinha que mudar um pouco de setor, ver outros assuntos. Fui para o setor de energia, uma experiência incrível, que a gente pode falar também aqui um pouquinho. Fui estruturar uma unidade de energia renovável dentro de um grupo centenário, o Grupo Energisa. Então, foi uma experiência incrível. E agora estou de volta na Claro, né? Tive o convite para voltar e cuidar da unidade de PME. Então, no final, né, dessa coisa toda, a gente vai falar um pouquinho, mas o que eu percebo? Que durante toda essa trajetória, desde ali do início, né, com a trajetória do esporte, a gente vem acumulando
e vai exercendo, vai trazendo aqueles aprendizados. Então, hoje a pessoa que está aqui é um pouco esportista, é atriz, é mentora, é comercial, mas é também financeira, porque para saber, né, fazer bons negócios, você precisa ter uma noção também financeira. Então, eu costumo dizer que agora, né, aos 52 anos, eu acho que eu estou a minha melhor versão. Estou trazendo todo esse pacotão aqui e acho que cheguei na minha melhor versão até agora. Isso não quer dizer que eu tenho que parar por aqui, né? Acho que De jeito nenhum. Isso tem muito a ver com o Flow, porque a gente, né, ela está explorando o potencial dela em diversas frentes e a gente, acho que, meio que derrubou os rótulos atualmente, né? Você só podia ser uma pessoa. Eu vou formar, vou fazer uma carreira, vou me aposentar, etc. E agora as carreiras são múltiplas e a gente está aqui, ó. A gente trabalha, a gente está aqui também fazendo com outro trabalho e existem 1000 planos pela frente, né? Então os rótulos meio que caíram, isso né? É total, e eu acho isso ótimo. Para vocês terem uma ideia, eu mudei de carreira da área financeira, porque também, naquela época, vamos dizer assim, não que eu seja, né, não me considero velha de forma alguma, mas, enfim, não se mudava da carreira financeira, eu já era gerente financeiro, então, assim, como é que faz isso? E eu fiz uma mudança de carreira do financeiro para o comercial, já num processo avançado de construção de carreira. Então, eu costumo dizer para as pessoas que precisa achar onde é que você vai ter, né, você vai conseguir exercer o seu máximo potencial. Sabe, aquele lugar onde é uma conjuntura, né? Você está no lugar certo e você se sente também ali plena para desempenhar. Em flow. Em flow. Eu acho que eu ia ser ótima financeira, mas eu não tenho dúvida nenhuma que como comercial, como negócio, tu te divertes muito mais, né? melhor, né? Então, acho que tem que ter coragem também. Eu tive que, assim, era uma viagem diferente, né? Ó, quero sair daqui para cá. Tinha risco, podia ter dado errado, mas acabou que, né, deu certo, a minha avaliação é que deu certo. E uma coisa que tu falaste que eu achei bem legal é a questão, né, da idade, que a gente está mais ou menos na mesma idade, e é muito bom que hoje a gente pode, nessa idade, vislumbrar ainda muita coisa. Há um tempo atrás, as pessoas já achavam que estavam no fim do caminho, agora só vou descer a ladeira. Eu digo, não vou descer ladeira nenhuma. Nada. Eu estou no platô, tenho muito até o que subir ainda. Então, assim, é muito legal. A gente ainda tem muita perspectiva, independente da idade que a gente tem. As viradas, você acabou de fazer uma virada grande novamente. E, assim, o céu é o limite, né? É isso. Muda um pouco a ótica, né? Não, sim. Muda um pouco a ótica. Claro que quando você está lá no início, você está focado em construir a sua carreira, é um mood, né? Você está ali de um jeito. Hoje eu já tenho outras coisas que eu quero, né, que eu quero ajudar a construir, que não necessariamente estão voltadas para mim. Agora é muito mais ajudar outras pessoas. Mas enfim, vamos deixar o Fernando falar também, porque 3 mulheres juntas e o Fernando, isso tem, né? A gente tem que se segurar aqui, né? Então a gente vai ter que se segurar e vamos lá, Fernando. Fernando, ele também tem muita história. aqui, Ele assim. também tem muita história, tá, Primeiro, gente? essa história que é super bacana aí. Tem mesmo. Legal. Bom, primeiro, obrigado aqui, Paula e Michele, pelo convite. Muito Prazer, legal reencontrar vocês, né? De formas diferentes, a gente já se conheceu no passado e que honra poder conhecer a Roberta. Ainda mais recebendo a premiação aí, né? Eu ainda estou aqui, né? Rico, parabéns aí. Tentando entender todo o significado, né, dessa premiação. Bom, eu sou o Fernando Heingantz, né? Muita gente me chama de Häagen-Dazs pela quantidade de consoantes que tem ali no sobrenome. Sou gaúcho, de uma cidade do interior chamada Pelotas, que algumas pessoas conhecem. Não sou São Paulino, sou gremista. Não anda tão fácil, mas o que importa é a paixão pelo time. É por aí. Então, né, o futebol carrega essa parte legal aqui de acreditar em alguma coisa. E na parte positiva, acho que é algo muito legal de nutrir, desde que a gente não exagere a dose e não vire uma coisa irracional, né? Então, eu moro em São Paulo já faz acho que 16 anos, 17 anos praticamente. Eu vim aqui profissionalmente, então pouco depois de eu me formar na faculdade, curiosamente também fui bastante do esporte, eu joguei tênis durante um tempo. Eu fui melhor do que eu deveria ter sido, mas não o suficiente para ser o que eu gostaria. Mas estudei fora do Brasil e aí quando eu voltei, eu entrei no mercado corporativo e passei por alguns lugares. Eu fui da C&A, depois vim para São Paulo por causa da Nokia, que foi meu primeiro momento ligado ao mercado ali de telecom, para montar um pouco do varejo da Nokia. Depois tive uma passagem no mercado de shopping centers e fui para Vivo, né, concorrente da tua atual empresa, onde eu fiquei bastante tempo cuidando dos canais de B2C, lojas, revendas, porta a porta, pouco de televendas, varejo, distribuição. E nos últimos anos eu passei por mais alguns lugares. Então eu sou inquieto, me mexo bastante,
Então eu saí da Vivo, passei na Raia Drogasil durante um período, sempre mudando de segmento. E depois eu fui fazer o trabalho de apoiar a Unidas e a Localiza na fusão das empresas. Projeto bem complexo, né? Tanto do ponto de vista regulatório quanto nos negócios. E hoje eu lidero a área de receita de uma empresa de tecnologia chamada Neogrid. Exatamente, a Neogrid é uma empresa que conecta o varejo com a indústria, o varejo com o distribuidor e o distribuidor com a indústria, usando algoritmos, inteligência artificial, dados, mas principalmente fazendo a colaboração ser possível através da tecnologia. Então o negócio é bem diferente, né? Sempre bastante complementar aí ao longo da minha vida. É uma carreira, assim, que eu digo completa, porque veio o varejo, né? O varejo na sua raiz ali. Aí você trabalha no varejo, tem experiência de shopping, não sei exatamente em qual ordem, você veio, trouxe essa experiência para transformar os canais, que eu acho que você teve essa experiência na Viva, etc. E aí depois hoje, ainda passou, cadê o Fernando? O Fernando está agora na Raia, né? Falei, aí quando eu perguntei como é que ele está não, agora ele está na Unidas, né? Aí eu falei, gente, não para, exatamente, ele é inquieto. Mas eu acho que toda essa experiência agora você está usando dados para melhorar esse varejo, para trazer dúvida, mais margem. Isso é muito completo. Parte da minha ida na Neogrid tem esse intuito, né? Que é uma empresa de tecnologia, normalmente ela é muito formada por pessoas ligadas a devs, a software, a dados. Então ela tem inicialmente uma pegada mais do produto, mais de pessoas técnicas, né? E ao longo da minha vida eu passei por empresas que representam as empresas que são clientes da Neogrid, né? A gente trabalha muito hoje ligado ao mercado alimentar, ao mercado farmacêutico e um pouco com eletro. Então a minha experiência passou por alguns desses lugares, mas o mais importante é ter vivido o que é o varejo, o que é a indústria, o que é ser quem está comprando a tecnologia ou o dado para usar como negócio, né? Então, parte do meu papel é um pouco da humanização da informação e de conseguir que, entender no final das contas, o nosso negócio só existe se o nosso cliente souber usá-lo, né? E usar o que a gente faz, obviamente, é uma jornada. Uma aguinha talvez ajude. Uma aguinha de água. E no meio dessa história toda, na inquietude, eu sou um misto, na minha opinião, de executivo e empreendedor. Então eu fui já ia falar. Eu fui me metendo. Contado, artista, há 15 anos eu entro em negócios diferentes. Então eu já errei um monte, já acertei um monte. Eu já tive franquia da Companhia Marítima, já dei consultoria para a Le Creuset. A gente foi um grande franqueado da Motorola. Tive uma operação grande da Motorola e nos últimos anos eu fui migrando esse esforço para alimentação, né? Então, 8 anos atrás eu investi numa empresa de linguiça artesanal, lá em Santa Catarina, que faz a melhor linguiça do mundo, que eu já provei. Vou dar esse disclaimer. E que a gente vai provar, você já provou. É um produto espetacular. A gente vai provar, né, Beta? E aí, vou passar com certeza. E o meu sócio na linguiça é um uruguaio, ele começou a me falar muito de Europa. E a minha família tem uma ligação muito grande com a comida. Minha mãe teve restaurante por 30 anos, meu irmão é chefe de cozinha, a gente sempre teve nesse mundo. E aí, dessa empresa, junto com meu irmão, a gente abriu um outro negócio, que chama Artesania Choripanes. É um restaurante que está com 2 lojas hoje, uma em Floripa e uma aqui em São Paulo, né, que tem uma missão de resgatar a cultura da nossa região. De pegar o Pampa gaúcho, o Pampa uruguaio, o Pampa argentino, e trazer essa região, que é um bioma, assim como é o Pantanal e algumas outras regiões, e a gente quer, através da comida, através do entendimento, do ambiente, resgatar a cultura de uma região, que é uma região, em alguns momentos, até com o risco de perda desses laços históricos, né, porque a gente vai esquecendo as coisas e não vai lembrando das tradições, das histórias, da cultura. Então a gente tenta fazer a nossa parte resgatando isso no restaurante, né? Que é uma parte importante da vida das pessoas, o sair para comer, confraternizar. Sair para jantar, almoçar não é só comer, né? É se relacionar, é estar com os amigos, com a família. E a música lá é do local. Tudo vem de lá. Tudo lá é do local. Os fornecedores são de lá. E é uma delícia. Exato. Muito bom. E na quinta-feira tem a Noite das Gurias. E na quinta-feira, né? Então, a gente vai lá na Noite das Gurias. A mulherada é lá para se divertir, para Meus pais não são gaúchos, comer. Mas eles são paranaenses, então eles vêm para cá sempre, eu vou levar lá. Boa. Gente, aqui a gente tem uma paulistana, um gaúcho, uma paranaense e uma paraense. Tá bem legal isso daqui. O Brasil tá aqui. Brasil, exatamente. O Brasil tá aqui. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, Beta.
Uma pergunta, você passou por diversos segmentos, como você bem contou, né? Começando até pelo financeiro, aí foi uma mudança muito grande de telecom, né? Tinha net, aí vai para uma empresa que vai cuidar de energia, com várias frentes, é bem interessante a história da Energisa, Reenergiza, né? Reenergiza, E aí, voltando agora para o mercado de telecom. Então, todas elas, você trabalhou com aceleração de negócios, transformação das unidades de negócio que você estava. Quais são os maiores aprendizados em liderar equipes e se essas diferenças de segmentos na prática, na liderança, fazem diferença também? Eu acho que a gente tem que analisar essa história da liderança um pouco em perspectiva. Há anos atrás, era muito mais simples o processo de liderança, né? As gerações que a gente liderava há 15, 20 anos atrás eram bem diferentes das gerações que a gente tem hoje. Hoje a gente ouve muito essa história de que as pessoas querem ter um propósito, né? Não é essa história de, eu trabalho para pagar boleto. A gente sabe que isso existe, mas cada vez mais eles querem ter sentido, ver sentido nas coisas. Então virou um trabalho um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais multidimensional, vamos dizer assim. Porque você tem que ter ali todo um acolhimento humano, né, de entender as pessoas, os seus momentos, as suas expectativas, mas ao mesmo tempo desenvolver gente, porque elas chegam muitas vezes no mercado não tão prontas, não tem aquela, né, aquela vivência que a gente tem uma expectativa de crescimento rápido. Enfim, então esse caldeirão todo, ele transformou, né, a questão da liderança numa coisa muito diferente. Mas o que eu acho que, né, não muda? Essa coisa de você conseguir trazer um propósito, né, fazer com que a pessoa se apaixone pelo trabalho. Eu acho que esse é o grande sacada do bom líder. Fica muito difícil quando não há uma conexão com o desafio. E eu acho que em todos os lugares que eu passei, o mais importante é que eu consegui criar uma conexão do time com aquilo que a gente estava fazendo. O time enxergar que estava fazendo alguma coisa que ia, de fato, mudar a história, ia deixar um legado e que essa pessoa automaticamente, né, teria uma boa história, enfim, uma boa trajetória para contar. Então, acho que o que mais esteve em todos esses desafios foi essa capacidade de engajar todo mundo num propósito, né, em alguma coisa que todo mundo visse valor, cada um do seu jeito, mas enxergasse valor em trabalhar por aquilo. Acho que esse é o mais... Eu sei que de fato, faz toda a diferença a gente, né, saber o porquê que a gente está ali, o porquê que a gente está fazendo aquilo. E eu acho que né? Conectar nosso propósito pessoal com o propósito da empresa é o maior desafio do líder, né? Porque, Exato, né? Porque a exato. empresa não tem cultura, porque a empresa somos nós. Então a gente Exato. precisa desdobrar isso da melhor forma. Exato, Né? exato. E uma coisa que eu achei super interessante, eu comentei até no podcast do Wellington, é que essa geração mais nova, não, pelo menos que se fala de forma geral, nossa geração mais madura, né, porque não somos velhos, somos maduros, nossa geração vive para trabalhar, sempre viveu, pelo menos grande parte de nós. Né? A gente aprendeu com nossos pais de trabalhar para ter um apartamento, uma casa, um carro, se aposentar e está tudo bem, estudar. E essa geração nova não quer isso exatamente, né? E vem aquela questão da queda dos rótulos, de fazer muitas coisas, se não está bom eu vou buscar outra coisa. Só que, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo com eles, porque essa questão da gente buscar um novo propósito e ter mais tempo para fazer isso, né? Não, que importa seja com 50, com 60 pessoas se formando com 65, 70 anos, olha como a gente tem uma troca, a gente tem que entender que existe essa troca. Exato. E não criticar a outra geração, né? Exatamente. Isso passa pela liderança e por engajar, pelo propósito, e é um desafio, porque é muito diverso também, né? Total. E cada vez mais, ainda mais com a gente tendo, né, acesso a milhares de tecnologias e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, como é que você consegue capturar a atenção, né, das pessoas em prol de um objetivo? É um exercício diário de reforço de propósito, Verdade. na minha opinião. Né? O teu time é novo, Fernando, de tecnologia? Como é que é? É misturado, né? O setor de tecnologia é um pouquinho específico, porque ele tem um tema de uma mão de obra complexa, né, que requer bastante preparação, muito estudo, muita mão na massa também, e não um estudo necessariamente
tradicional como a gente conhece, né? Muito do que tem hoje nos desenvolvedores são pessoas autodidatas e que foram aprendendo ao longo da vida, até porque são tecnologias que em alguns casos nem deram tempo de ter a maturação total. Mas a empresa de tecnologia não é formada só para esse time, também tem as pessoas de customer, também tem as pessoas de vendas, também tem as pessoas de suporte, também tem as pessoas de engenharia. Então acaba que tem uma mistura de muitas gerações, mas com uma questão geralmente muito incomum, né? Que são pessoas que têm uma vontade de quebrar o status quo, de mudar, de fazer alguma ruptura de alguma forma, né? Então essa é uma característica bacana que acaba sendo até meio presente em todas as gerações. A gente estava falando aqui das gerações. É engraçado, ontem meu filho estava me falando como é que chama a minha geração, papai. Ele tem 11 anos, né? Daqui a pouco ele, como é que é a geração de quem é de 2025 a 2030? Eu falei, essa ainda nem existe, porque não estão nascendo agora, né? E não existe, que eu já escutei. Então a gente entrou num ritmo muito acelerado aqui, e eu acho que está, por um lado, são características que diferenciam grupos de acordo com quando a gente nasceu, mas acho que nunca antes na história teve tantas gerações convivendo ao mesmo tempo. E eu acho que está gerando uma outra movimentação, né, que é o tema do aprendizado e da troca. Sim. Então, pessoas que nasceram na década de 70, antes a gente falava por década, né, 70, Nossa, 40 a 60, hoje é a cada 2, 3 anos, mas todo mundo vivendo junto. E não é só vivendo e convivendo, é trabalhando, se relacionando profissionalmente, né, abrindo negócios em conjunto, coisa que no passado não existia. A gente acompanhava, né, as gerações... Cada um estava num espaço, Exato, né, vamos os dizer diretores assim. e alto nível de uma empresa. Né? Tinha uma associação de quase um time inteiro. Hoje não, tá todo mundo misturado. todo mundo misturado. Pessoas muito jovens que estão em posições de alta liderança, pessoas... Uma troca constante. A gente na Viu né? fez um trabalho legal lá né, de como que a gente colocava pessoas de 50 a mais e 60 a mais de volta no mercado. Foi incrível, né? Porque tinha uma vontade dessa turma de voltar a trabalhar e eles ensinavam demais as pessoas de 20 anos e aprendiam ao mesmo tempo de volta. Um aprendizado, então, né, eu gosto dessa... bidirecional, na verdade, né? Essa mistura, né? Ela assusta, mas é legal. Eu acho sensacional. Eu amo que os meus filhos estão, um tem 20, outro tem 26. Então eu amo estar com eles. Porque eu vou para o mundo deles e para mim é muito fácil lidar com eles, porque aí eu lido com outros jovens em qualquer ambiente. Isso. Então a gente tem que estar com eles têm que estar com a gente tem que estar com idosos, a gente tem que estar girando. Eu acho que a troca é que faz a gente crescer, né? Porque, né, todos nós aqui, no final das contas, trabalhamos para marcas. Sim. Né? E as marcas Atendem. hoje precisam dialogar. Com Não todo tem mais mundo. aquela coisa, né? É isso aqui. Só tem carro preto, né? Não. Não, você tem que aprender a ler cada um dos seus públicos e entregar aquilo que ele, enfim, tem algum tipo de expectativa. E aí, quanto mais rica é a equipe, quanto mais diversa, quanto mais você promove, né, que venham as ideias, a criatividade flua, certamente mais bem-sucedido, né, para representar a sua marca você será. Sem dúvida. Uma salada de frutas com mais frutas é mais gostosa do que uma salada de fruta só com banana, né? Então, eu acho muito importante. Eu acho que uma das habilidades mais relevantes hoje em dia é a adaptabilidade. Eu acho que a gente tem que se adaptar aos diferentes tipos de pessoa, aos diferentes tipos de mercado, a tudo. Eu acho que a gente tem que se adaptar o tempo todo. E não é ser resistente às coisas, mas sim se adaptar. E isso está muito de encontro com a pergunta que eu quero fazer para o Fernando, porque o Fernando, ele trabalhou em vários mercados. Começou na moda, né, varejo, tecnologia, e isso provavelmente nos momentos de transição exigiu uma adaptabilidade, não só em mercado como moda e tecnologia, mas mercados dentro do Brasil, que, né, o Brasil é muito grande, o norte é diferente do sul, e você, querendo ou não, quando está numa cadeira como tu estiveste, tu tinha que ter uma visão do todo. Então, como é esse processo de se adaptar e de fazer o negócio girar em mercados tão diferentes, em cenários tão diferentes? Qual é a oportunidade e o desafio que tem nisso? Porque deve ter mais oportunidade do que desafio, porque todo desafio é uma oportunidade no final. Sem dúvida. Foi interessante porque, de fato, nos lugares que eu passei, eu sempre mudei de segmento. Eu nunca trabalhei no mesmo segmento, nunca fui para uma empresa concorrente. Propositalmente uma parte e, ao mesmo tempo, sorte de boas empresas irem me chamando também para trabalhar. E, normalmente, a história da mudança era parecida, né? Que era a gente está atrás exatamente de uma pessoa que tenha vivido outras coisas. Então, importa menos o que tu conhece do segmento no qual tu está entrando e mais do que tu conhece de outros atributos, seja de liderança, seja de estratégia de canais, seja de go-to-market, seja de marca, seja
de posicionamento, seja do que for, e traz isso para dentro de casa, né? Então, esse sempre foi um pouco do motivo, mas o início é difícil. Então, o início sempre tem uma parte ali de queimar neurônio demais, porque levar para o mercado saúde, que é o caso do que uma RD faz, é muito diferente do que acontece se tu levar a Telecom. Então, tem uma troca, que eu acho que é a parte mais rica. Como é que eu trago essas experiências que eu passei e talvez tenha vivenciado algumas coisas que aquelas pessoas da empresa não tinham vivenciado. E, ao mesmo tempo, elas me dão um know-how de como que a empresa chegou até aquele momento, como que aquele segmento desenvolveu, como é que os concorrentes funcionam. Então, tem uma troca contínua. E aí eu sempre brincava numa provocação positiva com o time, né? E dizer, olha, vocês conhecem muito mais do que eu sobre carro, por exemplo, que eu trabalhei lá na Unidos Localiza. Mas cada dia que passa, eu diminuo a distância. Então, eu vou aprender um pouquinho mais para que isso vá achatando e eu tenha mais condições de discutir. E eles me provocavam o inverso. Assim como a tua experiência, cada vez a gente mais aprende. Então, para mim, sempre foi um exercício de troca. É fantástico, né, essa troca. Que é lindo, né? E isso vai causando, na minha opinião, um efeito positivo para as pessoas, para a empresa e principalmente para mim, né? Eu acho que eu ganhei muito nessa história de ter passado por tantos lugares e conhecer tanta gente, conhecer tantos modelos de negócios e gerar essa capacidade de tentar ver como que eu pego o melhor de cada um e aprendo com o pior também, né? Que as empresas têm seu lado, os seus lados bons e os seus lados ruins. Sabe que eu estou ouvindo aqui o Fernando e estou, né, resgatando a minha saída do mercado de telecom e o quanto a gente descobre coisas sobre a gente nesse processo. Eu estava há quase 18 anos entre NET e Claro quando resolvi ir para o mercado de energia. E o mercado de energia, para mim, naquele momento, gente, não era nada mais do que o interruptor, né, chegar em casa e ligar a luz. Assim, eu não tinha conhecimento nenhum sobre aquele tema. E saí de São Paulo, fui morar no Rio de Janeiro, cheguei lá numa empresa que eu não conhecia ninguém. Você imagina, eu não conhecia ninguém. Quanto eu aprendi sobre mim mesma, sobre eu mesma nesse processo. Porque você tem que exercitar a empatia na máxima potência, a humildade na máxima potência. Você tem que se libertar daquelas coisas já meio consolidadas na sua cabeça, porque, né, quase 18 anos no setor, tem um monte de coisa que já está... Já é uma verdade absoluta, quase, né? Talvez nem seja, mas você já está tão acostumado com aquele tema, e aí você chega num lugar onde, assim, não tem verdades, porque você não tem o repertório para criticar, você tem que se aprofundar. É um mergulho, né, um estudo, você vai lá no... Por quê? Porque você precisa ter condição de começar a debater, e é claro que no início você não debate nada, você mais absorve do que debate, mas com o tempo você tem... Então, quanto eu aprendi sobre a Roberta nesse processo, o quanto eu cresci, o quanto eu lapidei e o como eu também comecei a enxergar diferente uma série de coisas, né, que eu tinha ali aí fui lá, vivi uma outra experiência e passei a olhar outras coisas. Outro dia eu estava conversando, inclusive, com o CEO aqui da Claro, né? Retornei agora, a gente se reencontrou. E lá na Reenergiza eu fui cuidar da área de operações. Eu nunca tinha cuidado da área de operações. Eu sempre fui comercial, sempre fui negócio. Tacava pedra, né? Em operações. Ok? Né? Aí fui lá cuidar de operações também. Aí que eu comecei a entender uma série de coisas que eu ouvia, né, antes, né, do Daniel Barros, e aí eu pensei, caramba, né, naquela posição, naquele contexto, com aquela responsabilidade, eu não enxergava. Quando você vai para um outro lugar e olha a situação, né, sob uma outra ótica, você enxerga, e aí como é bom você evoluir na vida com esse conteúdo adicional, né, como você fica muito melhor quando você tem uma visão um pouco mais ampla sobre as coisas que acontecem, né? Enfim, então foi muito legal. Eu imagino que para você que, né, trocou com mais... A cada troca uma descoberta, né, impressionante sobre o Fernando também, né? Sem dúvida. E elas vêm também com erros e acertos. Isso, né? Então, claro. Às vezes a gente acerta, às vezes erra. Quero tentar rapidamente fazer alguma coisa, mas não conheço nada, o negócio vai errar. É isso, Ao mesmo tempo isso. não pode demorar demais, porque... Tem algumas mudanças para acontecer, então acho que a somatória disso vai criando uma experiência bacana, né? Mas eu estava escutando a tua trajetória mesmo
tendo ficado bastante tempo ali, né? Claro, foram várias empresas que tu viveu ali, né? Então também tem isso. Sim. É raro nas empresas que a gente conhece, que a gente trabalha, pessoas que ficam muito tempo e falam, pô, é a mesma empresa, parece que não é. Não. Quando olha para trás, tu passou também por 5, 7, 8, 10 empresas diferentes. O tempo todo tá mudando. O tempo todo. É que era o mesmo, né, variações sobre o mesmo assunto, vamos dizer assim, né? Sim. Em contextos diferentes. Mas aí a hora que você vai para um outro assunto, aí você tem que ligar outras, eu falava, eu estou usando outras regiões do meu cérebro. Mas isso é fantástico. Então, sobre isso que a gente estava falando, tem um livro que eu li quando eu mudei de área, que era uma mudança grande, estava saindo de operação para ir para uma área de estratégia, que eu não lembro exatamente o título, se é A Regra dos 90 Dias. Eu acho que esse que livro maravilhoso. Eu nunca tinha visto um livro que o autor criou um método para como você entregar. Os primeiros 90 dias. Os primeiros. Perfeito. Eu já mudei muito, então. Olha aí, você leu esse livro. Acho que uns 3 Red Hunters me deram, só pra tu Olha, foi uma gaúcha que me indicou esse livro, hein? Foi mesmo, agora uma amiga minha gaúcha. E aí eu li o livro e tal, e assim, o grande desafio, e o que eu estava vivendo, é você equilibrar. Muitas vezes você tem uma equipe que você precisa ajustar, e aí você tem uma pessoa ali por trás, um gestor que está dando uma pressão grande para você entregar um resultado, só que não sabe aquela equipe desestruturada, de repente, que está ali há muito tempo desestruturada. Aí tem a equipe, quer envolver o propósito, quer fazer com que a pessoa venha com você para quebrar o status quo que você falou, e ao mesmo tempo você conseguir aprender quando é algo novo, o segmento novo muito mais difícil, né? E começar a entregar alguma coisa nesses 90 dias, né? E aí, isso faz uma conexão com outro livro que, assim, muitas vezes, em vez de você ficar ali tecnicamente estudando para aprender daquele segmento, se fechar entre 4 paredes, que eu sei que vocês não são esses executivos, mas tem pessoas que ainda fazem isso, é fazer as conexões certas, porque você vai precisar. Então, está muito na história de vocês. As conexões certas vão ensinar, vão ajudar a gente a ter essa troca mais rápida, né? E para gerar os primeiros resultados. Esse livro me lembrou muito o que vocês estão contando aqui. Não, você falou dele, eu casualmente li quando fiz a mudança, né? Porque estava quase 18 anos, enfim, não imaginava que precisava. Embora quando você lê o livro, você percebe que tem um monte de recurso lá que serve para qualquer situação. E aí, na hora de aplicar ali, uma das coisas que eu me dei conta é que assim, olha, Roberta, você não vai ser uma profissional de energia como era de telecom. Você não tem 15 anos para aprender desse negócio e tem que ser rápido. Então, vamos lá, faça as conexões certas, tenta colocar as pessoas, né, as melhores pessoas aí no seu desafio e traz para essa organização o que eles foram buscar. Eles não foram buscar o meu conteúdo sobre energia, porque eu não tinha nenhum. Foram buscar outros assets. Então, vai lá e, né, consegue um jeito aí de combinar tudo isso para chegar no resultado. Então, é porque a gente fica um pouco inseguro, achando que você tem que saber tudo, mas eu não ia saber, gente. É muito complexo, é um setor super complexo. Então, eu tive que entender também, peraí, qual que é meu papel aqui, né? Não é uma jornada de curto prazo, acho que esse é outro ponto, né? Os 30, 60, 90 dias, eles são uma fase. E aí eu vou trazer 2 menções aqui, numa empresa que eu trabalhei tinha um mineiro e aí a gente tinha colocado lá os atributos da empresa, os comportamentos esperados, né? E um deles era senso de urgência. E a empresa botando muita atenção no senso de urgência. E aí o mineiro sobe num palco lá com a gente e fala, olha, eu queria falar uma coisa aqui. É senso de urgência, mas sem pressa. Mas sem pressa. Eu achei brilhante, assim. Eu falei, cara, isso, conta pra mim. Muito mineiro, né? E isso aconteceu. E aí, depois, numa das minhas mudanças, teve uma situação que foi interessante. Eu li o livro algumas vezes, mas eu entrei e em muito pouco tempo o meu novo chefe, que era o CEO da empresa, ele começou a me impressionar muito pelo resultado de curto prazo, né? Em 15 dias eu falei, cara, calma, vamos lá. Aí deu 30 dias, ele me chamou um dia, falou, pô, tá precisando botar mais velocidade. Aí eu falei, olha, eu acho que a gente tá precisando sentar e recomendar as coisas. Né? Porque se tu me chamou aqui para mexer no resultado desse negócio que é gigante, em 30 dias, se essa é a tua expectativa, eu acho que tu errou em me chamar. E acho que eu errei em aceitar. Se a gente está aqui discutindo como que eu vou aprender nesse período para te ajudar a movimentar esse negócio ao longo dos próximos trimestres, semestres e anos, aí é uma outra conversa. E ele foi ótimo. Ele falou, não, tu tem toda a razão. Desculpa, vamos pactuar o que acontece ao longo da semana que vem, do mês que vem, do trimestre que vem, e qual é o momento que tu passa a botar mais atenção, para não cometer o erro, que eu acho que é um erro normal, de fazer movimentação
e ser o idiota veloz. Eu Isso. tento rapidamente imprimir muita velocidade sem entender, sem conhecer. Eu vou tomar decisões erradas. Né? Eu vou mexer nas pessoas erradas. Eu vou, pela pressão, fazer alguma coisa que pode ser muito mais nocivo, porque eu estou agindo por intuito. Né? Estou agindo porque eu acho que Não deveria ser tão de daquele forma jeito. estruturada, né? E aí ter um time forte, obviamente, faz toda a diferença. Às vezes tem, às vezes não tem. É. Quando tem é sensacional. Quando não tem, tem E o que também pior é ir que com o muitas tempo, vezes- for criar, né? E esse eu acho que é uma das partes mais importantes, de entender quem é o time. Né? Se é o time que tu vai trabalhar, se não é o time que vai trabalhar. Eu já vi vários perfis de gente que chega e muda todo mundo sem conhecer, na minha opinião, um grande erro. Né? Gente que não muda nada também, porque não quer. Também um grande erro, tem que entender. Existem lugares que tu vai manter todo o time, lugares que vai trocar todo o time, lugares que vai fazer um misto. Eu sempre tentei valorizar quem estava para poder usar aquele know-how até para me alimentar, mas óbvio, ao longo da jornada tem gente que acaba não se adaptando e gente que é incrível, né? Essa é a parte boa. No final, tudo sobre gente, né? Eu pensei tudo sobre gente. Ficou impressionante o dia a dia da gente. Negócios são feitos de pessoas e para pessoas. Né? A empresa é o quê? Ela é uma composição de pessoas. Né? Então, é gente, não tem muito jeito. Não tem. O CNPJ é quase uma invenção, né? É um negócio que não existe, se parar para pensar. Cara, é um contrato, é um papel, é um documento. O que existe são as pessoas que estão ali trabalhando para fazer alguma coisa acontecer e criar condições de outras pessoas que têm outras empresas ou que são os usuários finais de usarem aquilo que a tua empresa está fornecendo. E o que a gente está falando aqui não é sobre trabalho também, é sobre vida. O que cada um de nós está vivendo. Exato. Não é Todos trabalho, os dias, é não a é? vida. É a vida. Né? E eu brinquei ontem, eu falei no podcast, porque uma pessoa que estava com a gente, a Carlinha, ela apresentou os 5 R's da liderança. Ela tem um curso, aí ela falou lá dos 5 R's, ela terminou com rescisão. Eu falei, gente, o 6º R, seja racional. Se você não gosta de gente, não vai ser chefe só pelo salário, pelo status, não faça isso que vai ser um inferno na sua vida. Porque, gente, dá trabalho, é bom, é gostoso quando você desenvolve, quando você impacta pessoas, que a gente que está no Ligo Flow, tem uma sobe e puxa a outra, existe a questão de causar um impacto e aquilo ali é muito satisfatório pra gente, mas dá trabalho. Lógico. Então você tem que gostar, senão não vai. É a mesma coisa, né? Inventar de ter filho, se... Né? Então, que vai dar trabalho. eu não tenho filho. Eu também não. Eu tô falando porque acho que né, também tem eu me isso. identifiquei quando eu li sua vida, não tenho filho e meus sobrinhos são minha vida e tá tudo bem. Escolhas. Não é? Eu acho que a gente tenho tem meu que se trabalho, mas é conhecer, mais então. legal do que o trabalho. É que eu isso. Também compartilho da sua opinião. Então é divertido demais essa E brincadeira. cada um sabe, né, o que é melhor. E eu gostei muito do que o Fernando disse, porque muitas vezes a gente ali sofre uma pressão e a gente acaba sucumbindo à pressão. E ele teve ali vem cá, vamos sentar, vamos realinhar as expectativas, porque muitas vezes a gente já sai, né, meu Deus, eu tenho que fazer porque eu tenho que entregar, porque eu tenho... A gente vê muito isso acontecer. E é muito legal quando a gente consegue parar e sentar e ser transparente, vamos sentar e vamos realinhar aqui as expectativas, muito bom. A gente começou a implementar no mercado. Gente, assim, o mercado começou a falar de modo ágil, as pessoas confundem muito com o tal do senso de urgência é rápido, Agora, veloz. senso de urgência O modo é ágil sem não é pressa. isso, né? Eu achei legal, acho que o modo ágil é o senso de urgência sem pressa. É que a pressa atrapalha, a senso de urgência bota a velocidade. É isso. Exato. O que tu falou do realinhar, eu acho que não tá no que a gente está falando, mas de certa forma tá, né? Para mim tem um papel importante de todo mundo que tem um papel de liderança, que é ter essas conversas e saber como que a gente dosa e engaja as organizações, né? Eu vejo um erro grande acontecendo em altos gestores que recebem uma atenção e uma pressão e é natural. Tu agora, no teu novo desafio, vai receber num outro patamar. E eu acho que uma das características que diferencia os melhores é a capacidade de filtrar, acalmar, às vezes não aceitar. Às vezes devolver e dizer, cara, não é isso, né? E como que distribui isso com o time. Colocando o senso de urgência, colocando a necessidade de mexer no negócio, mas sem criar o que eu acho que é algo muito nocivo, que é o ambiente do caos, do desespero, tóxico, da pressão, de fazer porque alguém mandou, e daqui a pouco isso começa a criar um efeito destrutivo. Né? E esse é um papel do líder, né? De calma, vamos olhar, isso é o que eu espero, isso é o que eu não espero, negociar as coisas, né? Negociar metas, negociar orçamentos, negociar desenvolvimentos, para ser algo factível de ser executado. Obviamente colocando o desafio, colocando um trabalho que nos leva para um outro patamar, mas com coisas viáveis. E de forma sustentável, né? Eu estou lendo um livro, ontem eu li uma frase que
que é fantástica, que diz o seguinte, que ele fala que a última liberdade do homem é ele poder reagir àquilo que aconteceu da forma que ele quer. Não importa as circunstâncias, porque as circunstâncias elas vão acontecer. Como você reage é que faz a diferença. Perfeito. Então, esse intervalo entre o que acontece e a sua resposta é que vai fazer a diferença para o que vem depois. Então, isso tudo que você está falando, dessas conversas, e chega lá aquele input, né? Você tem que fazer tal coisa, Você senta, respira, assimila, e aí vai e faz, porque senão a gente sai fazendo, é aquela loucura, aquela ansiedade, quando a ansiedade toma conta, vira um caos. Isso. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio mesmo no ambiente de caos, né? Porque você precisa buscar, porque assim, talvez toda a pressão faça com que você entre nesse jogo, né? E você, como líder, não pode entrar. Para você buscar esse equilíbrio, para você pensar como você vai responder. E até coragem para responder da forma que você falou. Isso não vai dar, etc. Porque nem todos os líderes têm essa coragem, né, Fernando? Eu vi também eu li, não lembro de onde, uma matéria que comparava um pouco como é que os executivos tomam decisões versus como que os médicos tomam decisões. Né? Eu vou considerar os bons médicos, tá? E aí a lógica era o executivo na pressão, na necessidade de decidir agora, faz algo, tem que fazer. E aí um médico, bom, tu chega, não tô me sentindo bem. O que ele faz? Ele não te dá um remédio. Não. Ele fala, me conta o que tu tá sentindo. Eu tô com tosse. A tosse é seca ou não é? Não é. Tá com catarro? Tô. O que mais que dói? Dói isso, isso, isso. Desde quando? 5 dias. Mais alguém na família tem? Sim, 3 pessoas pegaram. Tá bom, preciso fazer um exame. Exame de sangue, de urina. Faz isso tudo, aí fala, olha, a causa é uma infecção. Tu tem este problema. Para tratar essa infecção, esse problema, a gente vai fazer isso. Então ele foi buscar a origem. Não adianta o paciente dizer, me diz agora. Eu não tenho como dizer. Eu preciso entender. E aí te dá o remédio correto porque está gerando uma situação de problema. E aí volta para o meu ponto que eu vejo muito. É a tentativa de uma decisão rápida, que às vezes precisa, obviamente, mas que não foi analisada. Não foi digerida, não foi muitas vezes discutida para entender qual é o problema, se é que é um problema, e aí sim tu achar a solução e trazer um diagnóstico. Ótimo paralelo. E aí pode parecer clichê, mas o que você está falando vai muito de encontro que as pessoas querem trazer a resposta rápido e não sabem fazer as perguntas certas, né? Isso tem muito a ver. As respostas. Que é uma das grandes atribuições da liderança. A gente nem ouve a resposta. Perguntar direito. Eu sempre... Faz a pergunta e ouvir. E eu ouvi a resposta, né? Você está perguntando, mas que às vezes a gente pergunta, muitas vezes eu estou aqui, ó, você está falando comigo, eu já estou nem te ouvindo, já quero te responder. Né? Ainda tem isso também, tem uma série de coisas. Mas a pergunta certa, eu tenho visto que, meu Deus, às vezes eu faço umas perguntas assim, eu ouço algumas perguntas que mudam todo aquele contexto ali de um projeto, de um ambiente que a gente está conversando. Eu falei, cara, não é sobre responder, é sobre perguntar, cada vez mais eu vejo. Né? Mas eu queria perguntar para vocês dois, agora para ambos, assim... duas perguntas ao mesmo tempo, fazer um combo. Se vocês mudariam, agora sinceridade, tá? A jornada foi maravilhosa, etc. Mas assim, se vocês mudariam alguma coisa na jornada de vocês, como profissional, carreira, e qual foi a decisão mais difícil que vocês tiveram que tomar? Na carreira, né? Na vida executiva de vocês. Tá bom. Eu acho que eu mudaria um pouco da intensidade que em alguns momentos, né, até falando aqui em retrospectiva, a intensidade que eu coloquei em alguns temas, que se eu não tivesse colocado aquela intensidade toda, teria chegado no mesmo lugar, talvez com um pouco mais de tranquilidade, de equilíbrio, na ânsia, né, da construção da carreira, do dar o resultado, enfim, de conseguir equilibrar uma série de demandas. Em alguns momentos eu reconheço que imprimi, né, uma energia que talvez se eu tivesse feito diferente. Então faz parte também dessa coisa do amadurecimento, né? Em que momento que você segura, né? Que você não parte já para soluções ou para que você dá aquela segurada, vai chegar no mesmo lugar. Pode ser legal, como pode ser com um pouco mais de estresse. Então, em algumas situações, eu mudaria a intensidade e acho que o resultado teria sido igual. A decisão mais difícil foi a saída da Claro, quando eu saí para a área de energia,
Por quê? Porque eu já estava com 47 anos, então a gente tem, nós mulheres, temos aquelas coisas todas, né, de, puxa, estou chegando perto dos 50, se eu quero me movimentar, eu tenho que pensar nisso agora, mas ao mesmo tempo, ai meu Deus, né, já não sou mais uma menininha, estou indo para um lugar que eu vou ter que fazer uma construção de carreira, tudo, enfim, vou ter que passar por muita coisa de novo, será que eu vou ter energia, né, indo para a empresa de energia, será que eu vou ter energia, será que eu vou conseguir dar conta? Então, assim, foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu sentia que eu precisava viver essa experiência, né, lá dentro de mim batia esse ímpeto, tinha um monte de medos, tinha um monte de dúvidas, tinha um monte de, né, interrogações que ficavam ali me atucanando. Né? Então, foi tanto que, assim, quando eu realmente, né, vou... E no último dia eu chorei muito e eu não sabia nem por que, mas era um misto de sentimentos ali. Tinha toda a questão do carinho, né, do amor que eu tenho pela Claro, tanto é assim que voltei para minha casa praticamente, né. Então tinha todas essas questões, mas tinha também o medo do novo, com 47 anos. Quando a gente acha que já está, né? Imagina, já passou por não. Eu tinha medo do novo, então foi difícil. O novo é novo sempre, né? A gente pode até ter experiência, mas é novo. É novo. Verdade. Então foi difícil. Bom, de fazer diferente, que acho que é a primeira pergunta, a gente vai precisar de uns 5 podcasts. Eu fui mais genérica, porque também... Se for voltar aqui, tem muita coisa, né? É engraçado de novo. O fato de eu ter mudado bastante, eu já participei de muita entrevista, conversei com muito headhunter, né? E ao longo da vida, a gente vai amadurecendo algumas coisas, né? Eu lembro que no início da minha carreira, quando o headhunter me entrevistava, eu era perfeito, assim, eu só tinha coisas boas, né? E no atual, não. Os caras me perguntam, cara, deixa eu contar tudo de errado que eu já fiz, todas as besteiras e o meu lado negro, as coisas que não são boas, para tu conhecer, porque eu acho que a gente erra muito, normal, né? E eu errei bastante também. Mas se eu fosse buscar tem a ver, de certa forma, com o que a Roberta trouxe, mas numa outra intensidade, né? Eu, num dado momento, mais no início lá da minha carreira, eu machuquei meu joelho, né? Por besteira em casa, mas machuquei bem, assim. E eu achava que eu era insubstituível, né? Eu era gerente de uma loja da C&A em Teresina, que a gente tinha inaugurado, uma confusão, um negócio novo, gigante, 300 pessoas, a casa caindo, um caos, Nossa. né? E eu machuquei o joelho, eu tinha que fazer fisioterapia 2 vezes por dia praticamente, né? Mas eu achava que se eu não estivesse lá, o negócio não ia funcionar. E aí eu abri mão da fisioterapia, porque eu me achava insubstituível naquele espaço, né? E eu carrego essa consequência até hoje. Então, eu não cuidei do meu joelho numa coisa que eu deveria ter cuidado. O joelho não E ele, até hoje, é um problema. Então, eu tenho um joelho que ele nunca se recuperou da forma como deveria. Você consegue jogar tênis hoje? Eu jogo brincando. Eu, além disso, eu tenho questões da minha perna torta, assim. Então, ela é um desafio a mais. Então, os meus ortopedistas, que eu já fui em 20 ortopedistas, todos eles me falam a mesma coisa. Eles falam, ó, tu pode ter um problema um dia, então quanto mais tu jogar coisas de alta intensidade, mais chance tem de ter problema. Então, tênis eu jogo com quem me desafia. Entendi. Quando eu me desafio, eu entro na quadra e aí eu sou competitivo, então eu jogo pra tentar brincar. Mesmo então, que o joelho tente jogar contra. Outro dia o meu chefe, que é um cara que eu adoro, muito meu amigo, ele falou, vamos jogar tênis. Eu falei, cara, a gente já jogou uma vez, eu te ganhei fácil, tu ficou brabo. Ele, vamos jogar de novo. Eu falei, ó, eu machuco meu joelho pra jogar de novo contigo. Então foi lá e valeu a pena e compensou. Uma vez esportista, sempre esportista, sempre, né, gente? Que esse é um negócio que, assim, a gente traz, né? Não, é impressionante. Um tenista maratonista. E a mudança, ou a decisão mais difícil, muito parecida também com a da Roberta, curiosamente no meu segmento, né? A minha saída da Vivo foi muito difícil, né? Eu tava super bem, eu tenho um carinho enorme pela empresa, pelas pessoas. E recebi uma proposta muito legal também de uma empresa incrível, que é a Hydra Brasil, que é uma empresa que eu admiro demais. São uns caras espetaculares, assim. A Hydra é uma empresa mágica naquilo que ela se propõe a fazer. E aí eu fiquei num dilema incrível, né? Pô, eu tenho uma empresa, uma proposta muito legal, um desafio muito legal, num segmento muito legal, e tô numa também muito legal. E eu lembro que no meio desse processo, eu chamei o Christian, né, que é o atual CEO lá da empresa, já era na época. Eu chamei ele e falei, cara, eu preciso conversar contigo, porque eu não quero conversar crachá, eu quero conversar um papo de amigo, né? E foram, acho que 40 dias entre me fazer a proposta
E não era eu não estava negociando nada, eu estava simplesmente digerindo e trabalhando a ideia de fazer. Processo de tomada de decisão. E aí eu fiz uma transição super longa. Eu topei e fiz uma transição, acho que eu fiquei 4 meses ali entre o processo de aceitar, combinado com a Raya, obviamente, para poder fazer uma saída muito bem feita, né, e deixar as coisas arrumadas. Mas foi difícil. Não, exatamente, é quando tem muito amor envolvido, né? E imagina, 4 meses, chega uma hora que você nem percebe que você está saindo mais, porque você seguiu, né, a rotina. Então é muito duro. Você sabe que isso vai virar um corte, né? Para eu vou mandar só para os seus fãs, né? Davi, vou mandar. Eu falei, gente, vamos Uma fazer. legião Enquanto fãs. ele falava, eu imaginava já. Mas como eu trabalho lá, não foi difícil só para você, né? E eu acho que deve ter gerado aprendizado. Me puxou outra coisa. Não trabalhava com você, não passei por isso. Mas eu já passei isso com outros gestores. A necessidade de você superar, porque a gente muda de gestor o tempo todo e eu acho que as pessoas viveram luto, isso é muito ruim, né? Aprender que amanhã a gente vai estar com outro gestor, de outra forma, que são pessoas diversas, que você tem que se adaptar. Você falou muito de adaptabilidade. Acho que acabou sendo um sofrimento muito grande lá dentro também. Só pra você sabe, né? Mais do que eu. Enfim, foi difícil para você e para quem ficou, mas já passou. Tudo passa nessa vida. Tudo passa e ficam as coisas boas. Sempre. Eu vou quebrar um pouco aqui, eu tinha uma pergunta que eu ia fazer, mas eu vou mudar, porque isso daqui é um negócio bem legal, né? Essa homenagem. Eu acho que essa homenagem, eu me sinto homenageada com essa homenagem, eu acho que muitas mulheres se sentem homenageadas com essa homenagem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como isso refletiu em ti, né? Não é a placa, mas o que significa. E essa questão do uma sobe e puxa a outra, isso eu acho que tem muito a ver com isso também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que foi muito legal isso daqui. Tem muitas coisas que eu posso te contar, eu vou tentar, né, passar. A primeira coisa está nessa volta, né, para Claro. Quando eu saí, obviamente eu não estava no meu roteiro, assim, plano. Vou ali, vou não sei o quê e vou voltar. Até porque eu tenho uma característica de me entregar para aquele desafio, assim, aquilo ali vira a minha vida, né? Tanto é assim que a Reenergiza, eu falava que eu era a Roda Rê. Um pouco do plágio, né, do João, né, do Mac, mas era a Roda Rê. Eu fiz questão de dar vida para aquela marca, para aquela... e aí, essa volta foi alguma coisa que foi construída, né, com um pouco de tempo, com um jeito muito delicado, porque eu também não queria uma ruptura. Eu fui tão bem recebida, né, tive ali a oportunidade de fazer um trabalho super bacana, tive liberdade, autonomia, confiança, então eu não queria uma ruptura, então eu fui fazendo aquilo também aos poucos. E, né, nesse processo eu ia me reconectando com um lugar que é a minha casa, né? Literalmente, eu cheguei no primeiro dia lá, era como se eu fizesse um download rápido, sabe, Fernanda? E eu me sentisse em casa. A recepção das pessoas foi... A gente viu um monte de foto tua no palco. Pois é, eu vou te dizer... Ela voltou. E a recepção foi tão incrível, né? Eu não canso de agradecer as mensagens que vieram de todas as partes que vocês podem imaginar. E eu penso que ninguém tem a obrigação de te mandar uma mensagem, mas se gastou ali um tempo, né, te mandando uma mensagem, é porque realmente faz... E para um desafio que é um desafio que eu considero que tem a minha cara, né? Cuidar da unidade de pequenas e médias empresas, um setor que, assim, a gente sabe o quanto é importante para o Brasil, tem oportunidade o tempo todo. Quando a gente acha que a gente entendeu como atende esse setor, as coisas mudam e a gente descobre que não, ainda tem que... Enfim, então eu estou altamente desafiada, assim... É um desafio que foi, vamos dizer, desenhado para mim. Estou mega feliz com essa volta. E aí, então, o receber a placa foi como, sabe, quando fecha, assim, esse momento mágico, é alguma coisa materialização. É uma materialização, exatamente. Além de todo o sentimento que está envolvido, que está guardado, que está me movendo, né, que passa aqui pelo corpo todo, tem alguma coisa que em algum momento lá na frente eu vou pegar e vou lembrar vou reviver, vou reativar. E foi muito curioso porque eu não sabia que a Câmara dos Deputados, né, do Brasil tem essa prática. Eu nunca tinha ouvido falar de homenagear e eles têm uma prática.
essa prática, e aí recebi, né, do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, ele me ligou e, né, me fez homenagem, me deu a placa, no sentido de ressaltar o fato de eu ser a primeira CEO mulher do mercado de telecomunicações no Brasil, né? Então, assim, endereça diretamente a questão da diversidade e desse momento onde as mulheres ocupam outros espaços que em outrora, né, não eram tão óbvios. Então eu estou ainda, assim, fiquei super honrada, porque eu fico pensando, de certa forma, estou na história. Sim, Caramba, estou na história, né? Quando é que eu ia imaginar aquela menina, né, lá da divisa de São Paulo com São Caetano do Sul, que eu recebi um dia uma placa do governo brasileiro me homenageando. Exatamente, para a gente também é um orgulho imenso. Acho que para todas as mulheres, todas se inspiraram muito em você quando aconteceu assim, virou um comentário geral, assim, positivo. E aí, que é a sororidade que você tanto fala. Exato, e aí a felicidade também tem a preocupação, vamos dizer, não é nem a preocupação, a responsabilidade, né, de seguir, enfim, numa trajetória que justifique essa confiança e tudo mais. Então, é uma responsabilidade mais ótima, eu vejo como um desafio super bom. E, principalmente, porque eu entendo que, tá bom, eu abri uma avenida aí onde eu espero que muitas outras venham e ocupem seus espaços e outros espaços, e a gente possa cada vez mais, né, tá representativamente em diversos lugares onde a gente quiser. E tem muito a ver, essa história toda, essa construção tem muito a ver também com Uma Sobe e Puxa a Outra, que foi um grupo que eu me engajei há 4 anos atrás, que tem por objetivo essa prática da sororidade, que também é o que a gente, né, também tem no Flow, essa coisa de... Eu cheguei num estágio que eu entendo que eu já recebi muito mais do que eu imaginei. Muito mais do que eu imaginei. Então, agora é hora de devolver. É hora de promover outras pessoas, literalmente puxar, né, compartilhar, dar espaço. Então, eu entendi também que essa placa vem também nessa direção, né, como um reconhecimento dos esforços que a gente tem feito também no grupo. E dos esforços que a gente faz aqui, e dessa conversa aberta que antes era um tabu, que antes era muito difícil, mas que a gente vem se articulando e vem abrindo esse espaço. Então é um momento, assim, por isso que eu falo, né, é o melhor momento da minha vida, sem dúvida. Sem dúvida. Que legal. Muito legal te ouvir falar, quero até aplaudir. Ai, gente, obrigada. Obrigada. Muito legal. Parabéns, Beta. Muito legal. Eu vou fazer, eu acho que uma das últimas perguntas aqui para vocês dois. Pode parecer uma pergunta clichê, mas de verdade, quando tem pessoas, executivos como vocês aqui, é importante para quem está começando na carreira, seja mulheres, sejam homens. A gente, quem seja, sejam grandes executivos, mas principalmente para quem está começando na carreira, quais são os grandes conselhos que você daria para quem está iniciando ou para quem está há pouco tempo numa posição de liderança? É muito importante ouvir isso de vocês. Vai lá, Fernando. Difícil essa, né? É difícil? Nossa. Responsabilidade gigantesca, inclusive. Olha aí. Né? Então você responda bem, porque vai virar um corte também. Claro. Brincadeira. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode... Eu sempre gosto de não aconselhar e dizer o que a gente viveu para a pessoa ter um pouco de história e em cima daquilo fazer, né? Então, o primeiro é pensar bastante o que essa pessoa realmente quer fazer, né? E não deixar as coisas irem acontecendo sem o seu protagonismo. Então, puxa as rédeas, pensa no teu futuro, e pensar no futuro significa executar o presente, inclusive, né? E não vai indo para daqui a 10 anos, 12 anos, 15 anos, olhar e falar, pô, estou nisso aqui, nem sei como que eu cheguei aqui, e não é o que eu queria. Então, pensa, planeja. A gente acaba no mundo corporativo virando muito bom em definir metas, visão e objetivo de longo prazo, desdobramento em métricas, OKRs, projetos, e que é incrível. E a gente faz pouco para a nossa própria carreira, para a nossa própria vida. Então, desenha, planeja, alinha isso com os gestores, com os colegas, com a empresa, porque aí vai ser uma jornada muito mais fluida. Não necessariamente, assim como é no dia a dia do negócio, vai acontecer daquela forma. Mas o fato de ter pensado, ter colocado energia, vai te dar uma rota. E vai te permitir fazer as correções que vão acontecer, né?
por iniciativa tua, porque o mercado muda, porque a tua vida se altera também. Então, eu acho que esse é um muito, muito, muito importante. E o outro é de se conectar com as pessoas, né? De explora o relacionamento, o networking, vai conhecer gente, vai escutar as histórias das pessoas, vai contar a tua história e vai criando um universo de pessoas que criam uma rede de apoio, né? Que tu pode contar. E isso, para mim, tem que ser construído o tempo todo, né? Principalmente quando está muito bem. Eu vejo muita gente que acaba investindo o tempo nisso na hora que não está bem, na hora que está precisando, né? E aí vira muito frágil, né? Então, pô, se eu estou super bem, acabei de virar CEO de uma empresa que eu adoro, voltei para o mercado, essa é uma hora incrível de ir fazendo mais conexões, né? De se colocar à disposição, como tu falou, de ajudar, de dar, de doar. Então, pô, planejar a carreira, planejar a vida, não é só carreira, para mim é vida. Né? Eu estava hoje conversando com uma pessoa que eu falei só, para falar da tua carreira, eu preciso falar da tua vida. Porque eu acho que a carreira faz parte do que a gente tem na vida. Esse ser se mistura, né? Não existe o eu em casa e o eu no trabalho. É uma simbiose total. Então, pensa, planeja, redesenha, replaneja, erra, corrige rota, acerta e usa muito o relacionamento. Eu tô numa bandeira enorme do tema lá do ser humano, de gente, né? A gente vive em tempos estranhos de tecnologia, eu trabalho na empresa de tecnologia, mas a tecnologia, a inteligência artificial, algoritmos criam coisas incríveis e eu acho que isso nos força a fazer o nosso principal tributo, que é a nossa humanização, ser cada vez mais forte, né? E a humanização passa pelo relacionamento, passa pelo contato, passa pelo olho no olho. Então, como que explora isso a teu favor, o tempo todo. Engraçado, nessa conversa aqui, eu vi você falando da Reenergiza, então muito falando sobre mercado, sobre todos os produtos que você tem, que tinha, etc, muito bem ali falando tecnicamente sobre o negócio, vi você falando sobre a Neogrid, mas aqui a gente está falando basicamente sobre comportamental soft skill, que é o humano, que é o que vai ficar. E que talvez seja o maior desafio, porque a gente fala, vamos praticar a escutativa, vamos ouvir, vamos perguntar os porquês, vamos saber entender o outro. É isso que você colocou, foi muito legal, do intervalo do que você ouve até como você vai reagir. Isso pode fazer toda a diferença numa situação. A gente fez um curso no ano passado de negociação, projetos de negociação, que vale para desde que você está dentro de casa até uma grande negociação. Então, tudo passa por comportamento, no final das contas. Para mim é que a grande diferença aí passa pelo humano. E você falou, eu entendi muito sobre intencionalidade estratégica, né, na carreira. E quando a gente é jovem, a gente acha que o tempo não vai passar. Hoje a gente sabe que o tempo voa, né? Exato. Então, bem legal. Obrigada, Fernando, muito legal. Eu estava Muito pensando, legal. enquanto o Fernando, que é impossível e contra qualquer ideia, eu acho que ele foi perfeito. Eu estava aqui... a liderança não é um cargo, né? Muitas vezes eu falo lá pro pessoal, é um estado de espírito. Uma vez que você, né? E muitas vezes você não tem o cargo e você exerce a liderança. O contrário também acontece, né? Exato. Às vezes você tem um cargo e não consegue ser um bom líder. Exato. O tema aí está muito nessa coisa de você ter certeza de que você está disposto a lidar com gente, né? Está disposto a todos os desafios que virão desse exercício diário de lidar com pessoas que têm as suas expectativas, que têm as suas, né, que vêm com seus valores, que têm as suas frustrações, que têm as suas ambições. Então, conseguir lidar com tudo isso e conectar isso ao objetivo da empresa é uma arte que vai exigir muito de você equilíbrio, disponibilidade, porque às vezes eu quero ser líder, mas não imagina que é o estado de espírito. Depois que você é líder, o tempo todo você tá exercendo ali a liderança, né? Então acho que esse ponto do Fernando de é isso mesmo que você quer, né? É isso que você está projetando. Você não está indo só porque foi colocado ali numa situação. É importante fazer essa reflexão. Aprender também a ser vulnerável na hora que precisa, porque assim, às vezes as pessoas, líderes, têm burnout porque acha que assim, tem que saber tudo, tem que aguentar tudo porque eu sou o super-homem. Não é. E aí é bom ter as conexões,
é bom ter os pontos de apoio dentro da empresa, fora da empresa, gente com quem você possa contar para colocar, às vezes, né, uma série de emoções para fora e se restabelecer. Então, também conseguir fazer isso sem se tornar frágil, né, ser vulnerável, mas sem se tornar frágil é importante. E tem para mim uma coisa que é muito importante, é a comunicação, a capacidade de comunicação. Não pode achar que o outro achou, não pode achar que o outro entendeu. A coisa subliminar não é... Tem sido desafio. Você concorda que a gente vive num momento de dificuldade de se comunicar de forma eficaz? Pois é. E aí, para você exercer a liderança, assim, né, ser bem-sucedido, enfim, tentar entregar a sua melhor versão como líder, tem que ter essa capacidade de comunicação, né, de conseguir traduzir o objetivo da empresa de forma que todo mundo compreenda, de alinhar para onde é que a gente está indo, de perceber, né, um ou outro, né, zona de dificuldade e atuar. Não ficar intuindo que as pessoas entenderam, assim, às vezes pecar pelo excesso é melhor do que... Enfim, então é comunicação. Se virou líder, já saiba. Você vai precisar o tempo todo buscar, né, uma proficiência nessa habilidade que é tão importante e conecta as pessoas da comunicação. Na minha opinião. Eu concordo. Eu fiz um curso que é maravilhoso, que é neurolinguística, né? E é muito importante para se comunicar. A gente tem uma dificuldade incrível de entender que o outro não vai entender exatamente o que eu disse, porque a cabeça dele não é a minha cabeça. E a gente está lá, a gente vai e fala, e já entendeu. Não entendeu. Ele, lá no curso diz, mapa não é território. Né? Porque cada cabeça é uma coisa, e cada território é uma coisa. Então, a gente tem realmente... Isso aí que tu falaste é fundamental. O líder, ele tem que saber se comunicar. Ele tem que garantir que a mensagem chegou clara. E tem que ter tanta clareza, porque a gente ainda tem que lidar com o olhar do outro, a percepção do outro, como ela vai receber. Então, mesmo sendo o mais claro possível, a gente tem os nossos óculos para enxergar na nossa visão. E, nossa, são tantos vieses. E que é o que o Fernando falou também, não dá para falar de trabalho sem falar de vida. Não, tudo não. Né? Não é que é uma coisa só, mas assim, tem que ser uma jornada fluida. O momento fluida da vida da pessoa, a coisa é de um jeito. Hoje, o meu momento da vida hoje é completamente diferente de 10 anos atrás. Hoje eu estou com meus filhos crescidos, não tenho mais trabalho com nada, graças a Deus estabelecida numa cidade, porque eu já me mudei pra caramba. Então, hoje eu estou vivendo o que eu poderia ter vivido 10 anos atrás, mas não importa, eu estou vivendo agora. Então, o momento da vida da pessoa também é fundamental para a tomada de decisão. A gente tem que saber a hora de fazer o negócio acontecer. Eu durante muito tempo, eu fiquei acompanhando, morando aqui, morando acolá, morando aqui, morando acolá. Chegou uma hora que eu digo, não, agora sou eu, agora é a minha vida, agora é o meu momento. Eu acho que isso é o que ele falou. Peguei a intencionalidade, peguei o protagonismo e disse, agora é a minha vez. Tarde? Para quem? Para mim não é. Eu estava com 46 anos quando eu voltei para o mercado, né? Depois de ter ficado 8 fora nessas maluquices de mudança. Mas eu estou aqui, quero crescer, quero ir, é isso. Senso de urgência, mas sem pressa. Senso de urgência, mas sem pressa. Mas sem pressa. Eu acho que a gente vive da comunicação, a gente vive um paradoxo, né? Como humanidade, que nunca na história teve tanta tecnologia e tanto canal para a gente se comunicar. Nossa, gente. E eu acho que nunca a gente usou tão mal, assim, porque a gente começa a delegar, né, para formas, às vezes, não ideais de como que eu levo uma mensagem. E vai virando um mundo louco no ambiente corporativo ainda mais, né? Tu tem o WhatsApp, o Teams, o e-mail, o grupo. Às vezes você comunica, né, Fernando, um negócio super importante, complexo, pelo Teams, numa mensagem. Exato. Copiando todo mundo. Copiando todo mundo? Assim, líder, isso não. Vão ter coisas que são simples, que você manda ali uma mensagem, tem outras que só o olho no olho. E o jeito como você está expressando vai construindo a ideia do que é aquilo, né? Tá lá, uma mensagem no Teams, a chance de não chegar para todo mundo adequadamente. E uma pitada a mais, né? Que com o exponencial crescimento da inteligência artificial, algumas comunicações por essas ferramentas sequer feitas. Por quem está se comunicando. Por alguém que tá... É uma loucura, assim. É um negócio impressionante, né? Porque, de novo, a tecnologia
Eu acho a tecnologia incrível quando nós, como humanos, sabemos usá-la. Isso. A tecnologia ela é um meio, ela é um mecanismo, ela não é o fim. Ela não é o fim. Muitas vezes a gente usa como o fim e é um equívoco gigantesco. Total. Isso. Né? Então, e a IA eu acho que é incrível o potencial que ela tem, positivo e negativo nesse sentido. Né? E na comunicação ela tem um efeito muito importante. Concordo contigo. Então, para super. mim, a gente num tempo de uma IA crescente, que é irreversível e vai seguir acontecendo, para mim a provocação é como que a gente segue aumentando a inteligência humana, né? Tanto nos soft skills quanto nos hard skills. Né? Isso, para mim, é o grande desafio da humanidade e das pessoas individualmente. Como é que eu fico mais inteligente emocionalmente? Como é que eu fico mais inteligente nas ciências exatas, na comunicação, para que eu domine a máquina, para que eu domine a tecnologia e não para que a tecnologia me domine. Né? E a comunicação acho que é uma parte fundamental nessa história. Então, resumindo, protagonismo, comunicação e conexão. Sem dúvida. Acho que resume de uma forma muito boa. E a inteligência humana foi boa correlação. Foi, inteligência perfeito. humana. A gente está precisando de mais inteligência humana. Se fala tanto na artificial, né? Na Né? inteligência artificial e cadê... Eu tenho estudado, preciso ir muito mais a fundo agora, mas eu tenho estudado o que vem acontecendo com os índices medidos de inteligência humana. Né? E a gente está há alguns anos... tem lá a teoria de Flynn, paradoxo de Flynn, que mostra como que da década de 40 a 80 teve um crescimento muito grande nas medições de QI das pessoas. Foi feito nos Estados Unidos, um grupo muito grande de amostragem. E a gente está no Flynn reverso. As medições vêm fazendo quedas da inteligência humana individual. Né? Na coletividade, tu tem uma capacidade de armazenamento e distribuição muito grande, mas os seres humanos individualmente estão emburrecendo. Então, essa chamada eu acho que é muito importante. Né? Usar a tecnologia para te ajudar a ser mais inteligente, para a humanidade melhorar e não para a gente virar refém. Isso aí. Perfeito, sem dúvida. Uau! Incrível, É isso hein? mesmo. Gente, eu vou, assim... Dava para escrever um e-book, fazer uma palestra disso aqui. É. A gente fica refletindo, assim, às vezes não consegue... Pra gente, vocês não têm noção de quão rico legal. ouvi-los. Eu confesso que eu estava, inclusive, nervosa. Porque quando a gente admira também muito as tava, pessoas, também a gente acaba ficando mais nervoso do que o normal. Porque geralmente eu não tenho mais ficado nervosa, mas com vocês me deixaram nervosa. Mas no bom sentido. E assim, fantástico ouvir vocês. Foi muito bom mesmo. A gente aprende muito, né, Mi? Muito mesmo. Só tenho a agradecer. Eu acho que talvez, Paula, porque assim, eles inspiram muita gente. A gente sabe que vai inspirar muitas pessoas com esse episódio, mas assim, talvez para fechar, se eu puder fazer, não sei se tem mais alguma pergunta. Não tem, pode fechar. Para fechar aqui, o que inspira cada um de vocês? E o que inspira cada um de vocês? Depois deixar aqui contatos, tal, divulga lá o endereço da Na nossa Quinta das Mulheres. Vamos fazer o jabá, Quinta das Mulheres, Sexta dos Homens, eu não sei. E vocês deixam os contatos de vocês aqui também, mas eu queria saber o que inspira vocês. Gente, assim, eu acho que eu tenho muitas, e felizmente tenho muitas fontes de inspiração, porque eu aprendi, né, ao ampliar o olhar, você vai pegando o que tem de bom em cada um dos grupos, né, das pessoas que você convive. Sem dúvida nenhuma, assim, o que me move, né, que está lá dentro são as minhas sobrinhas. Elas são os grandes, vamos dizer, o grande propósito de eu fazer tudo que eu faço hoje está muito ligado àquelas 3 gurias, né, que mudaram a minha vida. Como eu não sou mãe, elas ressignificaram uma série de coisas, né, para mim. Eu digo que elas sequestraram o meu coração sem nenhuma forma de resgate, exatamente. Então, elas me inspiram muito. Eu fico pensando que eu tenho muito que construir ainda, porque eu gostaria de deixar um mundo para essas meninas muito melhor. E quando eu falo para elas, eu estou falando, né, das crianças no geral. Todas. Inclusive, muito melhor. No Dia da Clara. Era uma delas, a Laís, exatamente, faz curso de teatro. Eu falei, vamos lá, né, no teatro. Então eu fico pensando que elas são uma grande inspiração para eu continuar me movimentando, me superando, buscando, inspirando, por que não? Porque eu gostaria que quando for a vez delas, elas cheguem, né, num cenário diferente do cenário que a gente encontrou.
né, que seja muito melhor e que E que você fez parte disso. É isso, né? Tem muitas mulheres, assim, minha mãe me inspira muito, até a moça que trabalha lá na minha casa, ela me inspira horrores, é um exemplo de superação todos os dias. Então, quando eu penso em reclamar de alguma coisa, Fernando, eu lembro das histórias que ela me conta, eu falo, Roberta, então é uma inspiração. As muitas mulheres com quem eu convivo lá numa sobe e puxa a outra, cientistas, gente que está descobrindo um monte de coisas, remédios que vão nos ajudar, enfim. Então, eu procuro hoje não personificar, né? Eu acho que tem muitas fontes de inspiração. Você tem que estar ligado para conseguir perceber. Boa. Tem que estar ligado. Tem que estar o tempo todo ligado, porque tem muita coisa para inspirar a gente a seguir adiante e procurar, às vezes, até outros caminhos para ampliar, né? E tem 3 coisas, assim, que eu tenho, né, tentado. A primeira delas eu quero ter prazer em tudo que eu fizer. Eu não aceito mais fazer coisas que não me deem prazer. A vida é muito curta, para muitas vezes a gente acabar, né, por outras questões, fazendo coisas que no final do dia você não sente. Então, essa coisa de trabalhar para pagar boleto, não faz isso. Tem que ser tem que ser prazeroso. A outra coisa é tá naquele lugar. Eu tô aqui agora. Hoje em dia, os celulares, que é maravilhoso, né? A gente, enfim, mas eles é maravilhoso, mas tem que ter legal ser usado de uma forma que não capture, né, a sua atenção do que está acontecendo. Da mesma forma que a inteligência artificial. Do que está acontecendo aqui e agora, porque você só consegue, né, ampliar essa sua visão e observar, e se inspirar, se você estiver naquele lugar, se você estiver vivendo, né? E esse senso de finitude também, né, gente? Porque uma hora acaba. Então, às vezes, a gente fica aí se apegando a uma série de coisas que fazem o menor sentido, quando, na verdade, a gente tem que estar aqui para viver. Então, essa coisa da vida, que pode acabar a qualquer momento, acho que tem que ser uma inspiração para todos nós. É verdade. Pode acabar a qualquer momento. E é uma coisa óbvia que às vezes a gente perde a consciência, né? Acha que tem sobrando, acha que tem no estoque, né? Tá lá no... Não, então, quem sabe esse principal motivo já seja o suficiente para você levantar, e óbvio de todos. Levantar da cama estreando todo dia. Hoje eu vou me divertir, eu vou aprender coisas novas, eu vou ser, né... vou fazer coisas pelas pessoas, enfim. É um grande espetáculo do qual eu sou protagonista. Muito legal que você falou incrível. De buscar ter prazer em todas essas etapas, em tudo que você faz, em algum momento é mais prazer, ser mais feliz e não só fazer por fazer, trabalhar por alguma coisa, por status, por dinheiro, por pagar boleto. Então, buscar o prazer e o equilíbrio é a melhor coisa que tem. Você falou, Fernando, esse excesso de informação e de plataformas que a gente tem hoje. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu sei que eu virei o ano, tem umas coisas tensas acontecendo, mas eu estou conseguindo, assim, viver um dia após o outro, viver do presente, porque eu estava sempre no futuro, ansiosa, viver no futuro, né? E, assim, eu estou conseguindo bloquear, eu não sei como, não sei se só o momento vai acabar, não sei, mas estou conseguindo bloquear esse excesso de informação e me concentrar, sabe o flow, não sei se é de tanta gente trabalhar, estudar sobre, me concentrar nas coisas e as coisas têm saído bem feitas, sabe, melhor, com mais qualidade. E eu tô sentindo muito mais prazer com isso, porque às vezes eram 50 informações na cabeça, tem que sair correndo e tal, e às vezes esse excesso você precisa organizar melhor o seu dia, não adianta você trazer, tudo bem que vai ter dias que a gente vai ter 350 coisas, mas o ideal é que a gente trabalhe para que não tenha, para que a gente faça 5 coisas bem feitas, e não 15. E tem a ver muito com essa questão do excesso. Esse excesso, para mim, estou trabalhando bem esse ano. E aí, por consequência, estou tendo mais prazer em tudo que, sabe? Então, sempre aprendizado aqui ouvir. Né? A gente vai fazendo uma correlação com a nossa vida, Com a nossa vida, com a gente. Eles vão falando e a gente vai refletindo. Eu dei alguns checks aqui, outros eu preciso ver isso. Isso, né? Pois é. E você, Fernando? Eu tive um amigo que ela estava falando de se divertir, né? Um amigo meu que um tempo atrás fez uma mudança importante de carreira, era também executivo de multinacionais, cansou. E aí ele saiu e foi viajar o mundo
no jeitão dele, assim, né? E aí voltou e nunca mais foi para esse mercado, ele foi para empresas menores, no outro perfil. E toda vez que eu encontro ele é uma aula, né? E ele sempre me relembra que o nosso bem mais escasso é o tempo. Né? Ele fala, esse aqui é o bem que eu não posso negociar, porque ele nunca volta. Ele só vai para frente, né? Então, como que a gente usa o tempo é super relevante, na minha opinião, no que nos move, né? Então, além das coisas que o Roberto falou, que eu acho que todo faz sentido, obviamente a família é sempre uma inspiração super importante para tudo que a gente bota de energia, de dedicação, né, de amor, de carinho e até os sacrifícios que muitas vezes a gente acaba fazendo. Mas eu tenho uma outra motivação e inspiração que o mundo, ele é cruel, né? Nosso mundo é difícil, assim, a gente foi criando um lugar incrível, o planeta Terra é um negócio maravilhoso, e a gente foi fazendo ele ficar mais difícil, né? E aí eu tenho um lado meu importante de sustentabilidade, de como que a gente vai deixar os legados para as próximas gerações, né? E uma coisa que eu sempre fui norteando na minha vida, na minha carreira, é como que eu posso ajudar um pouco. Eu não vou conseguir ajudar muito, mas um pouco. E eu fui aprendendo que o jeito de ajudar um pouco, e isso casava muito com a minha vida corporativa e de empreendedor, era através das pessoas com quem eu tinha contato, né? Os times, colegas, clientes, parceiros, fornecedores, e como que eu podia, junto com essas pessoas, fazer eu e eles sermos um pouco melhores, né? E esse pouco fazer com que outras pessoas também fossem impactadas para também serem um pouco melhores. Isso ir causando um efeito que não vai solucionar, mas pode ser que deixe pessoas melhores para fazerem um mundo melhor. Sem dúvida. Né? Então, para a gente poder fazer o mundo ser melhor para os nossos filhos, sobrinhos e netos, a gente também precisa fazer os nossos filhos, sobrinhos, netos, as pessoas que a gente convive serem um pouco melhores, para eles fazerem o mundo também evoluir. Né? Parece meio piegas, Não é. mas é. Né? E eu acho que se a gente não colocar isso como algo que a gente realmente bota tempo, nos pequenos gestos, né? Não são grandes movimentos, são pequenas coisas. A gente tem um problema, de novo, como humanidade, como sociedade. Né? E é responsabilidade também de cada pessoa, mas é muito responsabilidade das lideranças. Né? É uma responsabilidade das empresas, da gente cuidar desse bem incrível que a gente tem. Eu sou extremamente pragmático, tá? Então sou um cara de pouca crença fora daquilo que é muito tangível. E a gente tem algo na nossa volta, mas se a gente não cuidar, a gente vai perder. É isso aí. Muito legal, gente. É incrível. Você falou que é piegas, mas Não é. não é nem um pouco, porque assim, é tão essencial, porque a gente confunde às vezes o essencial com piegas, né? Mas é essencial que a gente pense assim, que a gente, sobretudo, viva assim. Querendo bem, sendo bem. Às vezes as pessoas, qual é a tua religião? Para mim, de verdade, eu não tenho, eu sou batizada, católica, mas a minha religião é eu fazer o bem pro outro. É eu emanar coisas boas, é eu ser do bem, eu ser uma pessoa boa. Porque às vezes a pessoa está na igreja, a pessoa está rezando e a pessoa não é do bem. Então, para mim, o principal é exatamente isso que você falou, é a gente criar filhos bons, é a gente ser bom com as pessoas, é a gente deixar isso no mundo. Eu acho que é isso que fica no final das contas. O resto, o que a gente ganhou, o que a gente foi, fica. Mas o que a gente entregou de sentimento é o que marca. Não tenho dúvida disso. O Cortella tem um livro, não sei se vocês já leram, que ele é fantástico, que chama Qual é a Tua Obra? Não li ainda. Olha, já Né? vai pra E fila. ele é uma dos provocação dura, assim. Ele vem e fala, tá bom. Vou No ler. final, o que tu deixou? Vou ler. Tu vai ser lembrado pelo quê? Você sabe que posicionamento de marca hoje tem o Arthur Bender, eu li um livro dele que ele fala sobre isso. O livro dele é Autenticidade. Não fala sobre ser quem você é e tal, mas ele fala sobre o terceiro ponto de você ter um posicionamento com uma imagem, né? Uma imagem com um personal brand, com marca pessoal, que é o legado que você quer deixar. Porque as pessoas esquecem, né? Eu quero me posicionar, falar bem, me vestir bem, né? De dentro, não é nem de dentro para fora, é só para fora. Só que assim,
E o legado que você vai deixar, que é o mais importante, que são essas pessoas que fazem a diferença, que esse é o verdadeiro posicionamento, né? E não é legado só de, porque eu trabalhei numa grande empresa, fui executivo, acho que é esse legado que... Muito mais profundo que isso. Muito mais profundo. E aí o Cortella com certeza deve... Ele é filósofo, né? O Cortella, ele faz doer de vez em quando. Eu vou ler esse Vamos livro. comprar, vamos comprar. Se só construiu para você, é muito bom, lógico, né? Construir conforto, construir coisas para você, tá legal. Mas é muito mais legal quando você constrói no coletivo, quando tá compartilhado. Gente, obrigada, foi demais. Eu Foi queria demais. agora, a hora do jabá, né? Faz o endereço, fala o nome, porque eu não consigo falar o nome todo do seu restaurante. Artesia. Chama Artesania. Artesania. Artesania de artesanal, De né? Feito à mão. artesania. Artesania Choripanes. Choripanes. A gente tem um lá em Florianópolis, na Felipe Schmidt, perto da Ponte Hercílio Luz. Um lugar bem legal, um dos lugares mais bacanas de Florianópolis. E aqui em São Paulo, em Altos Pinheiros. Na Diógenes Ribeiro de Lima, 2282. E é uma delícia. Então, pra viu? quem- Todo mundo convidado. Para quem curte aí uma boa comida, um bom espaço, boa música, um bom ambiente, principalmente um lugar para se conectar, estão super convidados para ir lá E conhecer. vou levar a blusa do Papão. Aí sim, Não é? a gente Não tem ainda, uma... porque lá tem... A gente tem uma curiosidade, né? Quando a gente abriu a casa lá de Floripa, eu sou gremista, como falei no início, lá é uma casa bem pequenininha. E como o Choripa é o carro-chefe, o Choripa tem uma pegada forte com futebol, né? Na Argentina, no Uruguai, também no Rio Grande do Sul, o Choripa é a comida do estádio. Então a gente sempre brincou com o futebol. E aí eu doei para casa uma camisa do Grêmio, do time campeão da Libertadores, Sei. assinado por todos os jogadores. Sei. Mandei enquadrar e botei na parede, né? E aí o meu irmão, que é meu sócio, falou, olha, vai dar problema. É. Porque em Florianópolis, cheio de gaúcho, vai chegar o torcedor do Inter e... Falei, não, mas eu tô doando, vamos criar uma regra na casa, que é doa a tua camisa e a gente coloca aqui. Aham. Iniciou meio que numa brincadeira. É. E hoje a Tá gente tem um faltando parede. portfólio deve em ser Floripa bacana, lotado, parede. em São Paulo lotado Ah, também. que legal. As pessoas chegam, Que legal. olham e falam, pô, o meu time não tá Que aqui. foi o que aconteceu comigo. Não Eu tá cheguei aqui. lá, Deixa eu digo, colocar. não tem, do pai Cara, são a duas gente vai comigo. achando, a gente vai colocando espaço. Legal. E é muito legal, porque aí surge time pequeno, time grande, time de fora Paysandu do é Brasil. grande. Outro dia a gente recebeu um incrível de um time de rugby do Rio Grande do Sul. Olha, Que nem era ligado ao meu futebol, Deus. mas sensacional. O time é o Farrapos, né? Que tem tudo a ver lá com a cultura. Então, é muito legal. As pessoas começam a trazer... Outro dia, um amigo meu que trabalha comigo falou, pô, eu tenho 3 camisas que pra mim são relíquias, né? Uma é assinada, uma camisa do Corinthians, assinada pelo Sócrates. Uma é uma camisa da seleção alemã, assinada pelo Lothar Matthäus. E uma de um time do Corinthians com o Marcelinho Carioca. Ele falou, pô, eu quero... né, dar... Nossa, eu falei, cara, mas isso doa, tem a gente vai mandar enquadrar. Aham. E ela é tua, ela não é nem nossa. Isso aqui eu vou botar, se um dia tu quiser de volta, é tua. Mas o cara com pega. carinho, Legal. querendo levar, né, e colocar Muito aquilo legal. que é a parte legal do Muito futebol pra legal. mim, né, que é a parte dessa paixão construtiva. Então tá todo mundo convidado para ver tudo isso lá, Exatamente. né? Tem a Noite das Gurias, a gente já falou. Nós vamos na né? quinta-feira. Olha aí. Muito E bom. você, Beta? O seu LinkedIn, Fernando, fala esse nome maravilhoso. É Fernando Heigens, né, RHEINGANTZ. Eu decorei o sobrenome Já acho porque assim eu no ligo pra LinkedIn. qualquer coisa, tem que tem dizer que, soletrado, né? não tem jeito. Aham. As pessoas precisam No começo eu te disse, me seguir. escreve aqui pra mim o sobrenome dele, que eu não sei se eu vou saber falar. É, Ela Paula, Eu não sei sabia nem escrever o também nome escrever, dele. eu só sabia falar. Uma coisa ou outra, né? Muita coisa, né? E você, Beta? Bom, eu mais fácil, né? Porque eu não tenho um nome tão importante, né? Complexo. Quanto do Fernando. É Roberta Godoy em todas as plataformas, então fica fácil no LinkedIn, no Instagram. E eu adoro, né, seguir essas conversas. Aqui eu costumo brincar que a gente tomou o primeiro chopp. Podemos ter outros, né? Exato. Sem dúvida. Então fiquem à vontade aí para me acessar. As pessoas conseguem comprar o livro? Conseguem comprar o livro, né? Uma sobe e puxa a outra. A gente tem 2, na verdade já tem 3 edições. Eu estou no livro 2, que é da capa laranjinha. Agora eu não vou conseguir dizer para vocês, olha que sacanagem, aonde é que a gente tem disponível, mas depois eu dou a informação para vocês e vocês colocam na lá. descrição. Agora Dá um Google ali que vai aparecer. É, dá, nada né? que o Google É que eu não poderia resolva. já Aí facilitar usa a dizendo tecnologia, em por tal favor, lugar. bota pergunta pro ChatGPT, Então, pronto, vai ter a resposta. Mas é o livro 2, mas todos eles são incríveis, têm histórias muito legais, então eu recomendo a leitura de todos. Legal. Muito bom. Muito obrigada, gente. Eu só sei Obrigada. dizer isso. Aguardem, esse episódio vai estar em breve na nossa plataforma do YouTube, Liga o Flow,
curtam, compartilhem, a gente só tem a agradecer, né? É isso. Muito Um beijo. obrigada. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada.